Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo, pela oportunidade de fazer parte de uma obra que é dele, de um projeto que é dele, e que Ele, não sei porquê, mas resolveu confiar em nós, resolveu entregar boa parte da execução desse projeto, que Ele mesmo, na sua eternidade, na sua soberania, maquinou, calculou e chamou a gente para fazer. Isso é um privilégio. Pai, obrigado por esse privilégio, por essa graça, por esse chamado, por esse amor tão devotado. Ah, Deus, um amor que confiou em mim, um amor que confiou nos seus filhos, a pessoas que muitos não apostariam, mas o Senhor apostou e chamou-os de amigos. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por nos dar recursos para que não sejamos apenas caçadores de bênçãos, mas que sejamos abençoadores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado pão o suficiente, não só para comer, mas também para repartir, para vivermos a essência do Evangelho, que é o compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente vê como tudo se multiplica. Vivemos de milagre em milagre. Vivemos, Senhor, vendo todos os dias a nossa sementeira ser aumentada, porque sabemos que servimos a um propósito que vai além da nossa própria vida. Por isso te agradecemos pela manutenção da tua casa, a manutenção do teu projeto, a manutenção do teu cuidado. E pedimos, Senhor, em especial nessa noite, que a tua palavra seja como espada a nos confrontar e a, Senhor, trazer vida em nosso coração, que ela conforte e confronte, que ela transforme vidas nessa noite. Eu creio no que pregamos, eu acredito no poder da tua palavra, eu acredito que o que está escrito nesse livro são verdades estabelecidas há milênios, mas que são mais atuais do que o jornal de amanhã. Ainda hoje a tua palavra fala com a nossa vida, fala com as nossas dimensões mais profundas da alma e do espírito. Ela transforma mentes, ela define futuros, ela empodera pessoas. E agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor continue falando de forma poderosa nessa noite. É o que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Por favor, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. Diz assim: depois disso, aquele homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, mas a água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que dessa vez me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio
havia grande abundância de árvores, dos dois lados. Então ele me disse: essas águas correm para o leste, descem pelo vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis ou purificadas. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim, e haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimentos, e as suas folhas servirão de remédio. Meus amados, o livro de Ezequiel é talvez um dos livros mais obscuros, mais difíceis de ser interpretados da Bíblia. É um livro cuja redação é uma redação de uma sinceridade, de uma simplicidade estarrecedora. Ezequiel parece não ter julgamento nas palavras dele. Ele fala o tempo todo o que ele viu. Ele fala de forma muito transparente tudo que ele enxerga, tudo que ele vê. Parece não haver sequer expressão de opiniões de Ezequiel. Ele está vendo uma coisa e ele começa. Se você reparar no capítulo 1, ele fala de uma visão que é muito difícil de ser entendida, porque parece uma visão de um disco voador. Eu vi uma roda que rodava num sentido, outra roda que rodava no outro sentido, enquanto eu estava na margem do rio, e tinha animais de todo quanto é sorte, um tinha cabeça de homem, corpo de cavalo, e é um negócio estranho. E você vai estranhando aquelas visões de Ezequiel, e ele vai falando, e são diversas as passagens assim. Mas cada uma dessas experiências de Ezequiel trazem um ensinamento que, porventura, às vezes iam até além da inteligência, da capacidade de percepção do próprio Ezequiel. Mas era algo profundo que Deus estava falando com o seu povo. Até que no capítulo 47, Ezequiel, mais uma vez em uma dimensão espiritual, mais uma vez em uma dimensão mística, sobrenatural, é levado a um ambiente do templo, onde ele vê um templo. Provavelmente aquilo ocorreu no mundo espiritual, em uma visão. Estamos em um período de cativeiro, estamos em um período de exílio babilônico, e o período de exílio babilônico é marcado por um fato em especial: a destruição do templo de Jerusalém. O templo provavelmente estava destruído nessa época, mas no mundo espiritual, ainda que no mundo físico o templo estivesse destruído, no mundo espiritual Deus leva ele para um templo, mostrando Deus, em primeiro lugar, que Deus não depende de espaços físicos para falar e se revelar ao homem. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, as coisas desmoronaram no mundo material, as coisas desmoronaram no seu país, na sua nação, as coisas desmoronaram no ambiente físico onde vocês adoravam, mas para mim, no meu reino espiritual, no meu ambiente de comunhão e no propósito que eu tive e eu sempre tive para esse templo, que é eu me revelar a você e a gente ser amigo, para mim, esse templo sempre teve construído. Para Deus o templo nunca caiu. Para Deus o ambiente de comunhão nunca dependeu de um lugar específico. Para Deus é possível você vencer no deserto. Como é possível você pecar no paraíso? Para Deus é possível pessoas chegarem no templo físico e não renderem a Ele perfeita e divina e legítima adoração. Como é possível pessoas em terra estranha, num lugar onde sequer o nome de Deus é conhecido e é pronunciado, lá você viveu uma verdadeira experiência com Ele. Elias viveu na caverna, o que muitos jamais viveram no templo. Deus estava dizendo: do ponto de vista espiritual e no meu plano eterno, esse templo, esse ambiente de comunhão, esse lugar para onde eu estou te levando, Ezequiel, jamais foi destruído. É um lugar em que a Babilônia não tem poder para derrubar, em que o inimigo e que o exército inimigo não tem poder para atingir. É o seu ambiente de comunhão. Deus, em primeiro lugar, está mostrando isso, mas Ele mostra uma visão extremamente complexa. Ele mostra
um rio que sai, cuja nascente começa no altar de adoração, e vai procedendo dessa nascente, desse filete que vai nascendo ali, águas que são muito profundas e muito extensas. E ele vê um homem que chama ele, um homem espiritual, e que muitos vão chamar aqui, em algumas traduções, vão chamar de anjo. Um ser celestial, alguém que a gente sequer pode nominar, que a gente não pode encaixotar e dizer que era um daqueles seres que tem asas, eu sei lá como era, mas ele chama de homem. Esse homem enigmático chama ele para uma experiência diferenciada. Ei, vem cá, vamos ter contato com essas águas. Vamos ter contato com essas águas. O texto vai falando que essas águas borbulhavam, o que denota a ideia de que eram águas vivas, águas com vontade, águas com destino, águas com consciência. Olha que experiência louca. Águas que borbulham. E aí ele é chamado por esse homem, e ele diz assim: eu medi, e daí onde você está até aqui, tem 500 metros, venha. E ele dá o primeiro passo. Os primeiros 500 metros são vencidos, e a Bíblia fala, e ele tinha águas nos seus tornozelos. E ele tem aquela sensação, a sensação de colocar o pé na água. Há outro texto na Bíblia que vai dizer que como água para pés cansados são boas notícias de uma terra distante. Quando você recebe uma boa notícia, é a mesma sensação de alívio que você tem quando você coloca os seus pés na água. Aquela tranquilidade. Ele primeiro é chamado para esse ambiente. E quando ele está aproveitando aquela água nos pés, que delícia, está tudo gostosinho aqui, está ótimo, indo para lá, indo para cá, o homem, ei, medir de novo. E daí onde você está até aqui, tem mais 500 metros, venha. E ele avança. E aí, ele está diante de uma água que tem correnteza, o que indica a existência de um rio, de um córrego. E as águas agora batem no joelho. E as águas no joelho já te levam um pouquinho, já tem um pouquinho de indução sobre o seu comportamento e sobre o seu controle. E ele está ali aproveitando a água no joelho. Aí já dá aquele friozinho, você já faz aquele aquecimento. E quando ele está se acostumando com aquela situação, o homem está, medir de novo. Estou com a trena ligada aqui hoje. Suponho que seja uma trena elétrica. É um anjo. O cara não vai vir com uma trena de qualquer jeito. O cara vem do céu, pelo menos vem com tecnologia. E a trena elétrica dele aponta com um laserzinho 500 metros. Em algumas bíblias vai chegar à marca de 1000 côvados. É a mesma coisa. E aí, estão ali agora um convite em que ele anda mais uma vez, sempre segundo o chamado de quem está governando a situação. E agora as águas já estão na cintura. E águas na cintura, qualquer descuido você toma uma queda, você cai. E ele está tentando se estabilizar naquela situação em que a correnteza vai levando e a água está na cintura. E quando ele parece ter se acostumado, o homem disse: surpresa, tem mais 500. E quando ele avança mais 500 metros, a Bíblia diz: e agora já não era possível, já não dava pé, já não era possível atravessar a pé, só a nado, porque as águas já me encobriam. E você sabe o que é estar num rio com correnteza em que as águas já lhe cobrem. Ter o controle da situação é muito difícil. Agora já não é você que se governa, agora é a correnteza que diz para onde você vai. Era essa a situação. E aí o homem olha para ele e diz assim: você viu? Você viu o que aconteceu? Agora eu vou te mostrar uma visão do lado de fora. E leva ele para fora do rio, ou para fora das águas. Olha o que acontece por onde esse rio passa. E aí ele vai mostrando a extensão daquele rio, e o rio desemboca no mar, no grande mar, e que a Bíblia vai identificar esse mar como o Mar Morto. Uma das grandes características, ou a maior característica do Mar Morto, é que ele não é só morto, ele é matador. Por que o nome Mar Morto? As pessoas chamam o Mar Morto de Mar Morto porque é um lugar onde não nasce vida. Porque o índice de salinidade do Mar Morto,
e é tão grande que as pessoas conseguem boiar lá mesmo sem saber nadar. A salinidade é tão alta que se algum dia seu namorado disser para você: amor, me atrasei porque me afoguei no Mar Morto, é baratinho. Ninguém se afoga no Mar Morto. Não dá para você, nem que você queira se afogar no Mar Morto. Não dá. Você boia no Mar Morto. O índice de salinidade é tão grande que as pessoas não se afogam no Mar Morto. Então não coma esse baratinho se ele vier com essa. A grande característica de tanta salinidade, além de boiar, nenhum tipo de vida animal ou vegetal se cria. Há alguns estudos que estão apontando para algumas espécies que estão conseguindo se proliferar no Mar Morto, mas ainda é estudo incipiente e é uma exceção da exceção. Mas a grande característica desse mar é que não nasce vida. Historicamente é assim. Desde aquele tempo é assim. E aí Deus chama Ezequiel para ver um outro cenário, e que esse rio está chegando, um rio que procede do trono de Deus, com águas que são águas purificadoras, e quando elas tocam no Mar Morto, até o ambiente onde não nascia vida começa a ter vida, até o ambiente onde nada se proliferava começa a ficar com águas que o texto vai dizer águas saradas, águas curadas ou águas purificadas. Por quê? Porque o rio chegou ali. E quando o rio chegou naquele lugar, não só as águas ficam purificadas, mas toda a vegetação das extremidades, das margens daquele ambiente ficam também purificadas. As árvores começam a nascer, começam a frutificar, e mais ainda, as folhas daquelas árvores servem de remédio. É uma corrente do bem que vai se espalhando. É um benefício em ricochete que vai aumentando ali. Provavelmente quem come daquela folha sai apaixonado por alguém, e quem beija essa pessoa fica apaixonado também, e vai fazendo bem. Deve ser algo que vai se espalhando, vai contaminando positivamente. E é esse cenário que ele vê. Meus amados, eu quero dizer para vocês que, enquanto igreja, a gente tem o desafio, enquanto pastores, a gente tem o desafio de estar sempre escutando o que o Espírito Santo nos fala. E eu creio que a nossa igreja, ela tem um chamado muito específico, um chamado à profundidade. O Senhor tem nos convidado cada vez mais à profundidade. Hoje de manhã tivemos uma palavra sobre o convite à profundidade na oração. O segredo de uma oração perseverante, mas o segredo de uma oração coletiva. A carta aos Hebreus vai dizer, aliás, há vários textos na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, que nos indicam que em Cristo todos nós somos sacerdotes. 2 Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Ou seja, não há impeditivo para que possamos chegar a Deus. Mas a carta aos Hebreus vai dizer que só há um sumo sacerdote. Pela estrutura e pela analogia, falando de Antigo Testamento, no Antigo Testamento havia um lugar onde só os sacerdotes chegavam, um lugar santo do templo ou do tabernáculo, só os sacerdotes chegavam. Mas havia um lugar mais específico, que não era só santo, era santo dos santos, ou santíssimo. E ali, só o sumo sacerdote chegava. O que eu quero dizer é que há um lugar da presença de Deus, que ninguém entra sozinho, só se entra estando no corpo desse sumo sacerdote. Só se entra estando em Cristo, e na família de Cristo, e no corpo de Cristo. Entender esses níveis de profundidade de uma oração coletiva, em família, em corpo, em unidade, em comunhão, faz parte do chamado que o Senhor tem colocado no nosso coração, de em tudo o que formos fazer, fazermos com profundidade. Profundidade relacional, profundidade em conhecimento, profundidade em oração, profundidade em devoção, profundidade em entrega. O Senhor tem nos chamado a entender os perigos de uma vida superficial, de um entendimento raso das Escrituras, de um entendimento raso dos Evangelhos, de uma relação rasa, de uma igreja rasa, os perigos de viver uma igreja superficial. O Senhor tem nos alertado sobre isso. E esse texto, acho que mais do que quase todos os outros da Bíblia, me leva a entender
quais são os benefícios de uma vida em profundidade. Vem em profundidade em tudo que você for viver. A primeira coisa que o texto deixa evidente é que um convite à profundidade, quando Deus te convida a ser uma pessoa mais profunda, ser profunda no conhecimento da Bíblia, ser profundo na dimensão do Evangelho, ser profundo nas relações, ser profundo na sua devoção, ser profundo na sua vivência, na sua obediência a Deus. Esse convite é convite de alguém superior, é convite de alguém divino. E eu vou te dizer uma coisa: o convite para o lugar onde Ele está te chamando, antes de Ele te convidar, Ele mediu. Deus mediu de antemão o lugar para onde Ele está chamando. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de viver aquilo que Deus está te chamando. Ele te dá garantia: ei, antes de te chamar, eu medi. Eu sei onde isso vai parar. Deus sabe onde isso vai parar. Não tenha medo, não tenha preocupação ao entregar a sua vida a Deus, ao decidir viver de uma forma extremamente na contramão do mundo, mas de viver um relacionamento conforme a palavra do Senhor te orienta, de viver uma vida profissional de acordo com os princípios que o Senhor traz para a sua vida. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Aliás, 1 João, no capítulo 4, vai dizer que no amor não há medo. No amor relacional, na nossa relação com Deus, não pode haver medo, porque o medo pressupõe castigo. E todas as vezes que você pressupõe um castigo, você está achando que tudo depende de você, e que no primeiro erro você vai ser destronado, deserdado, violentado, vai ser expulso, vai ser demitido. Mas ele está falando que a sua relação não é uma relação contratual, é uma relação de amor. E no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele disse: vem. E se Ele disse vem, Ele não está sendo irresponsável. Ele mediu antes. Ele sabe onde isso vai parar. Ele sabe quais são as consequências de cada ato seu. Ele sabe o que Ele está falando com você quando Ele diz assim, ó, termine aquele relacionamento. Ou quando Ele diz assim, perdoe aquela pessoa. Ele sabe as consequências que há na sua vida quando Ele diz assim, não sai da tua igreja. Ele sabe onde isso vai parar. Ele sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Ele mediu antes. Deus não é irresponsável. Deus não chega atrasado. Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Quando as coisas saem do seu controle, elas ainda permanecem rigorosamente no controle daquele que chama todas as estrelas pelo nome, e quando as ordena, nenhuma delas vai faltar. Deus não perdeu o controle. Ele mediu a minha e a sua história. Os passos de profundidade que Ele te chama são de antemão medidos. A segunda coisa que eu queria te dizer é o seguinte: o que é mensurável é a extensão, não a profundidade. Perceba, Ele está na margem. 500 metros, a água está no tornozelo. Mais 500 metros, proporcionalmente, deveria ser o quê? Na canela. Quem bate baba sabe o que é canela. A igreja é cheia de médico agora. Na tíbia. Frescuras à parte, canela. Deveria ser na canela, mas não é. Ele já vai para o joelho. Passou 500 metros, botando o joelho, sei lá, deveria ser na coxa. Proporcionalmente, mas não. Já é outra dimensão, já vai para a cintura. Passou mais 500 metros, é só mais 500. Deveria estar na barriga ou no peito. Não, agora já está submergindo. O que é mensurável é a extensão, não a profundidade. Os passos de fé são mensuráveis. A profundidade que você alcança a cada passo são imensuráveis. Um simples passo de fé que você der, uma simples atitude, pode te levar a uma dimensão espiritual, a experimentação de um poder divino, a um nível de intimidade que você jamais sondou, jamais sonhou em experimentar ainda na tua vida, até hoje. Não é proporcional,
Não é eu tenho que fazer até aqui porque Deus faz até ali. Não é proporcional. Os passos de fé são mensuráveis. As suas atitudes são mensuráveis. As suas condutas são mensuráveis. A gente pode fazer uma dimensão do que é possível você fazer do seu nível de entrega. Mas o nível de entrega dele é imensurável. Você nunca sonhou. Nem olho humano viu, nem ouvido humano percebeu. E não chegou ao coração do homem aquilo que Deus reserva para aqueles que o amam. Os passos são mensuráveis, a profundidade é imensurável, não é proporcional, é muito maior do que você imagina. Só mais 500 metros, ele achou que poderia chegar na barriga, chegar no peito, não. A profundidade já estava muito maior do que o que ele imaginava, já alcançou níveis muito maiores. Pode ser que a dimensão espiritual, de intimidade, o nível de intimidade com Deus que você sempre sonhou em ter, pode ser que ele esteja a um passo de você. Imagine que seja só largar aquele vício. Imagine que esteja só faltando você deletar aquele contatinho. Você provar para Deus que você não é escravo de uma relação, de uma situação financeira. Pode ser que seja só um passo, pode ser que sejam 500 metros, pode ser que sejam 1000 metros, mas pode ser que você esteja muito próximo de viver um nível de profundidade que você nunca sonhou na sua vida, de ouvir a voz de Deus de maneira tão palpável que é mais real do que o ar que você respira. Pode ser. E você está se recusando, porque no fundo você não confia em entregar o controle da tua vida para Ele. Eu vou chegar lá. A terceira coisa que eu queria falar para você, eu quero ser breve nisso, é que esses passos são gradativos. É que os níveis em que a gente vai chegando são em etapas. Ele passa um tempo com água no tornozelo, e o homem decide o momento em que já não é mais hora de ficar com água no tornozelo. Agora é água no joelho, é água na cintura, depois é água submergindo. Existem situações na sua vida que você vive e que claramente Deus está dizendo que são situações transitórias, não necessariamente é ruim. Tem coisa que a gente vive na infância que não é ruim, mas é bom para um tempo. Fralda. Foi ruim usar fralda? Não foi ruim. Por que você não usa hoje? Porque foi bom para um tempo. Nem tudo que você viveu e não vive mais era ruim ou estava errado. Algumas coisas não estavam erradas. Era só bom por um tempo. Mamadeira. Foi bom por um tempo. Mas hoje você deixou. Você não precisa ter raiva de você porque um dia você usou fralda. Você não precisa olhar para trás e se martirizar e viver com culpa na sua vida extrema. Ai, por que eu usei fralda tanto tempo? Meu Deus, que burro que eu era. Não. Era para aquele tempo, lindão. Viu, Binho? Era para aquele tempo. Você não precisa viver alimentando traumas, porque em um período da tua vida, tu fez coisas que hoje você não faria mais. Era uma etapa necessária da tua vida. Era um período em que Deus estava te conduzindo, te maturando, para que depois você pudesse viver níveis mais profundos, de conhecimento, de intimidade, de amadurecimento, de responsabilidades. Não precisa viver se martirizando por isso. Se você hoje está nadando de braçada, não precisa ter vergonha do tempo que você andava com água no joelho. Foi um tempo necessário. Deus estava ali e Ele estava conduzindo sua história. Não é porque você hoje usa esse shortinho batedeira sexy que você vai ter vergonha do dia que você usou calça enxuta, como eu usei na minha época, fralda de pano, fralda descartada. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Isso não é vergonha. Eu vou te dizer, o verdadeiro arrependimento à luz da Bíblia não é necessariamente o remorso, o peso e a culpa por aquilo que você fez. Vou repetir.
O verdadeiro arrependimento, à luz da Bíblia, não é o remorso, o peso e a culpa por aquilo que você fez. O verdadeiro arrependimento é o alívio de ser uma pessoa diferente e que já não faz mais aquilo que fez ontem. Isso é arrependimento. É a alegria de dizer: que bom que o Saulo de hoje não faz mais aquilo que o Saulo de ontem fazia. Normalmente o remorso, ele está ligado ao medo de suportar consequências de um ato. O medo e a angústia de suportar consequências de um ato. Que porcaria, porque eu fiz isso? Agora ela não vai me perdoar. Ai, que droga, eu errei aqui. E, meu Deus, porque eu fiz isso? E é sempre no ato. Por que eu fiz aquela bobagem? Agora vai ter que acontecer. Sabe? A gente está sempre olhando para as consequências. Isso é remorso puro. Porque se tirasse aquelas coisas, se ninguém soubesse, você faria de novo. O arrependimento não está em função do fato. O arrependimento está em função da nova pessoa que você se tornou. Arrependimento é isso. É o que te tira da sua posição e faz você ser alguém que não faz mais o que o de ontem fazia. Então você não precisa pegar esse passado e transformar ele mais num sombreiro. Você não precisa viver atormentado com esses demônios que habitam o seu coração, por conta de uma situação que você viveu num passado distante, quando você fazia coisas de criança, e quando você vivia em níveis que hoje você já não vive. Não é vergonha, você viveu isso. Deus estava te preparando, ali naquele lugar onde você estava, naquele ambiente, fazendo as coisas que você fazia. Até ali, Deus estava te guardando, porque antes de você aceitá-lo, Ele já tinha te aceitado, já estava guiando sua história. Era um tempo, e era para um tempo. Era ruim, sei lá, era para aquele tempo. O importante é você não voltar para lá, você ter consciência de quem você é hoje. Hoje eu sei quem sou, e glória a Deus, hoje eu sei, hoje eu vivo em alívio, sabendo que eu de hoje não faz o que eu de ontem fazia. Deus tem 500 metros a mais para você. Deus está te chamando para um nível mais profundo de conhecimento da palavra. Algumas pessoas dizem assim: eita, Saulo, você hoje está pregando umas coisas que você não pregava antes. Eu já vi você pregando diferente. Eu peguei exatamente. Se prepare, semana que vem vou mudar de novo. O que é que eu posso fazer se todo dia de manhã eu acordo, todos os dias quando eu acordo não vejo mais o tempo que ficou, mas temos muito tempo. Tem um homem na beira da minha cama, mas ele levanta: já medi mais 500 metros para você. Todo dia de manhã esse homem me acorda e me diz: tem mais 500 metros hoje. Hoje é dia de ser alguém diferente, de não ser mais o Saulo de ontem. Todos os dias. Todos os dias. E o meu desejo é que amanhã, quem acorde você, não seja o despertador do seu celular, seja esse homem com a trena na mão. Assim, e aí, bora? Bora. A quarta coisa que eu queria falar para você, são 5, tá? A quarta coisa que eu quero falar para você é que por onde esse rio passa, ele traz cura. Por onde esse rio passa, traz cura. Onde ele passa, ele traz transformação. Onde ele passa, a morte é convertida em vida. Por onde o rio passa. E aí que está. É possível que você tenha vivido em um nível de religiosidade. E aí está o nosso combate a uma religiosidade superficial. Há igrejas cujo foco da pregação, não há igrejas, mas há pregações, onde o foco não é a profundidade das escrituras. A pregação baseada em fábulas. A pregação que se resume em autoajuda, em empoderamento humano. Há pregações vazias, superficiais e que ensinam o evangelho simplesmente com uma visão en passant de Bíblia, sem se aprofundar, sem entender a luz da verdade, sem entender direito, verdadeiramente o que a Bíblia disse e o que a Bíblia quer dizer. E como a Bíblia se transforma em arte, em obra, em conduta, em manifestação de caráter nos dias de hoje. A Bíblia não é um livro a ser pregado, a Bíblia é um livro a ser vivido.
Nós precisamos fazer com que o verbo vire carne, porque essa é a obra ministerial que Deus tinha para o seu Filho. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne. É preciso que os ensinamentos, que os imperativos, que os verbos, que as palavras se tornem vida, se tornem essência, se tornem coração, se tornem conduta todos os dias. Nós precisamos viver um evangelho que vai além das fábulas. Precisamos viver um evangelho que vai além do discurso. Precisamos viver um evangelho que vai além de uma boa pregação. Meu Deus do céu, chega do nível raso do evangelho. Chega disso. Chega de uma pregação bem bonitinha que faça você chorar, só porque tem um piano no fundo. Nada contra o piano, nem contra o pianista. Mas às vezes a gente molda tudo para te emocionar, e você sai daqui, o culto foi maravilhoso. O que você aprendeu? Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Mas te emocionou, é o que importa. Te arrepiou, está valendo. O grande problema disso, e a gente precisa denunciar, é que o evangelho superficial traz cura superficial. Eu te deixo sentindo a boa sensação de água nos pés. Aquele alívio de água nos pés. Ai, Deus está falando. Ai, você chuta a água, ai que delícia. Ai, Deus falou comigo. E sai do culto anestesiado, com o seu coração cada vez mais. Ai, que bom, hoje valeu. Domingo que vem eu volto para trazer todas as minhas cargas de demônios que eu acumulei durante toda a semana, para me aliviar de novo. E passar uma semana sendo dirigido por todos os maus sentimentos que eu nutro dentro de mim. Mas domingo eu coloco água no meu pé e está tudo certo. Eu quero dizer, só existe cura onde o rio passa. E se você quer uma visão superficial, um contato superficial com esse rio, o que você vai ter é cura superficial. Você vai ter ainda o seu coração doente, sem confiar em ninguém, com medo, sem ter perspectiva de relações sadias, porque você se recusa a mergulhar. E porque alguém disse para você, te enganando, que a aguinha no pé tá bom. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder para libertar a igreja do Senhor desse pensamento. Só há cura completa para quem mergulha por completo. Esse rio está à disposição. E a gente não vai mentir para você. As nossas pregações vão te confrontar, sim. E podem falar de coisas que você não goste. Podem falar do seu modo de vestir, eventualmente. Podem falar do seu modo de se comportar, eventualmente. Podem, em algum momento, o Espírito Santo tocar em seu coração e dizer, ó, isso aí que o pastor falou mal, é para você. A palavra do Senhor não é band-aid para você passar em sua feridinha e dizer, ai, está tudo bem. A palavra do Senhor não é Bepantol, para você não ficar assadinho. A palavra do Senhor é espada, e ela vai te rasgar, ela vai te confrontar. A boa notícia é que, como Jó diz, e Oséias confirma, aquele que fez a ferida também a curará. Como um médico, aquele que rasga também é aquele que costura. Mas se ele olhar para você e ver que tem um câncer aí dentro, ele vai rasgar, porque ele te ama. Com a espada dele, ele vai abrir você inteiro. Ele não vai te matar, ele só vai arrancar esse câncer que cresce dentro do seu coração. Esse câncer da ganância, do egoísmo, do amor ao dinheiro, da promiscuidade. Ele quer arrancar isso de você. Ele quer arrancar isso de você. Só há cura completa para quem mergulha por completo. É onde as águas passam. Onde as águas passam, nasce vida. O que é gerado dessa vida também gera vida. Olha, isso é maravilhoso. As árvores que nascem, os frutos delas são doces, são excelentes. Quem come desse fruto fica saudável. As folhas dessa árvore servem de remédio. Ele não, olha,
Entenda isso. O Espírito Santo não vem apenas, ele vem também, mas ele não vem apenas te fazer um favor. Ele vem te tornar uma pessoa favorável. Ele não vem apenas te medicar, ele vem transformar você em remédio. Ele não vem apenas curar as suas feridas interiores, ele vem fazer você uma pessoa terapêutica para as demais. Você que antes era doente, agora não só você vai ser sarado, mas como você vai espalhar cura por onde você passar. Essa é a cadeia que o Espírito Santo propõe. Esse é o regime que temos quando experimentamos níveis de profundidade no conhecimento de Deus, na vivência do Evangelho, em níveis de entrega na oração, no jejum, nas práticas devocionais às quais Deus nos chama. É isso que temos a experimentar. E a última coisa que eu quero dizer é que a grande consequência de quem experimenta níveis mais profundos é que ele perde o controle. Ele perde o controle. E eu vou te dizer, queridos, há um falso evangelho que mantém você em níveis de superficialidade. Aliás, para mim o grande problema, se podemos falar assim, da igreja brasileira. Gente, eu amo a igreja. Eu sou um amante da igreja brasileira. Eu sou representante da igreja brasileira. Nós somos a igreja brasileira. Mas um vício que somos todos os dias tentados a consumir é o evangelho da superficialidade. É o evangelho do Reels, de 1 minuto e meio de pregação e tá bom. Das frases de efeito, que às vezes não tem efeito nenhum. Aliás, a grande maioria das frases de efeito não gera nenhum efeito. É uma frase que sonoramente parece boa, às vezes não tem base bíblica nenhuma. A fonte é Arial. Tem nada. Mas a gente está baseando nossa crença nisso. Em pastores que fazem as pregações, distribuem versículos B, esse é o seu, aquele ali é o seu, tá? E a gente baseia a nossa fé nisso, porque isso aqui tá bom. O grande problema disso, queridos, o grande problema disso é que ele te dá a segurança de que você está tendo contato com Deus, mas no nível onde tudo ainda depende de você. Tudo ainda depende de você, porque você ainda tem o controle, porque você ainda pode se mover para cá, ainda pode se mover para lá. E aí ele te diz não como ser guiado pelo Espírito Santo, mas ele diz o que fazer, porque você ainda se controla. E aí ele te diz 5 passos para você ser mais abençoado. Normalmente um desses passos tem a ver com doar uma quantia em dinheiro para ele. Normalmente. Ou ser fiel àquela instituição, ou não faltar nenhum dos cultos naquele lugar, ou pegar todas as suas primícias e entregar na mão daquele apóstolo. Normalmente é isso. A manipulação religiosa vai nesses níveis. O grande perigo de uma vida superficial no Evangelho é ter a falsa sensação de que você está sendo guiado por Deus só porque seu pé está encostando nele, só porque você está indo aos cultos, só porque você está ouvindo a palavra, só porque você está vendo uma live, só porque você está seguindo o pastor, só porque você está com aquele contato ali, porque você é um dos membros virtuais. Aí você tem a sensação de que está tudo bem. Na verdade, a sua vida ainda está na tua mão. Ainda está na tua mão. Ou você acha que está na tua mão, porque já está na mão de outra pessoa. De alguém que te escraviza mentalmente, e que te diz passos de escravidão, os quais você dá todo dia, porque você tem medo. Medo do inferno, medo da pobreza, medo da falta de prosperidade, medo da doença. Porque se você sabe, se você não seguir, tudo depende de você. Depende das suas condutas, dos seus méritos, das suas obras, da sua obediência. Isso não é o Evangelho. Isso é criancice. O Evangelho tem a ver com mergulhar. E mergulhar é perder o controle. No nível mais profundo de intimidade com Deus,
não é você que diz para onde vai. É o rio, é a correnteza, são as águas. Elas te purificam, elas te saram, elas te curam, mas elas também te dirigem, elas te governam, elas te dizem cada passo, elas te dizem quem você deve abençoar, elas te dizem como usar suas finanças, elas te dizem como modelar seus sentimentos, elas te dizem suas prioridades, elas te dizem seus amores, elas te dizem como você deve pautar a criação dos seus filhos, elas te dizem como tratar sua esposa, elas te dizem como tratar seu marido, elas te dizem como conduzir um relacionamento sadio e saudável, elas te dizem como ter uma vida profissional sólida, sadia, ética e próspera. É isso. O convite do Evangelho é um convite, sobretudo, a perder o controle. Eu queria que você fechasse seus olhos e conversasse com Deus, clamando a Ele coragem. Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os promíscuos. Mas ele também fala: os tímidos. Os tímidos não herdarão o reino do céu. E aí não é timidez de personalidade, de temperamento, não. É aquela timidez que pode ser traduzida por covardia. Aquele que não coloca um pé adiante porque está com medo. O covarde, o que não tem coragem de viver. Esse é o tipo de gente que normalmente não mergulha no Evangelho. Do que você está com medo? De perder seu dinheiro, cara? Ah, porque se eu for mais ético na advocacia, eu perco meus clientes. Ah, porque se eu for ético no relacionamento, se eu seguir o que Deus quer no meu relacionamento, eu fico sozinho. Que eu paro de enganar as mulheres. Eu paro de mentir para parecer melhor. Eu perco competitividade no mercado. Meu lindão, Ele mediu as águas. Fica tranquilo. Ele sabe para onde está te levando. Ele apontou o caminho. Ele mediu de antemão. Deus não é irresponsável. Deus não pode ser surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Fica tranquilo. Se Ele te chamou, está medido. Pode ir. Vai com fé. Vai confiando. Vai confiando. Está na hora de um nível mais profundo. Está na hora de sair da superficialidade. A superficialidade tem muitos riscos. A sua vida pode depender disso. Pode ser que um passo hoje, só mais um passo, te leve a níveis de profundidades que você nunca experimentou, que você nunca sonhou. Pode ser que você veja as portas e comportas e janelas do céu se abrindo sobre sua vida a partir de hoje, só por um passo de confiança nele. A fé é isso. Primeiro você coloca o pé, depois Ele coloca o chão. Desde que Ele disse, desde que você ouviu claramente Ele dizendo: venha. Pedro olha e fala assim: Senhor, já que és Tu, deixa eu andar também. Ele disse: vem. E Pedro coloca o pé e do nada a água vira rocha. E Pedro anda sobre as mesmas águas que Jesus estava andando. Por quê? Porque Ele disse: vem. E se Ele disse vem, é porque Ele já mediu. Ele sabe para onde Ele está te chamando. Ele sabe para onde é. Ele sabe o caminho. Ele sabe a dimensão, Ele sabe a textura, Ele sabe a temperatura. E Ele vai estar com você. Clame ao Senhor por coragem. Pode ser só um passo que esteja faltando. Não sei se tem 500 metros, se são 1000 metros, eu não sei para onde Ele está te chamando, mas pode ser só um passo que te leve a um nível de profundidade que você nunca experimentou na tua vida. Pode ser só uma renúncia. Pode ser só uma atitude. Águas que correm do trono. Pode ser só uma mudança de postura. Pode ser um vício. Águas que curam, que limpam. Para onde a trena do Senhor está apontando hoje? Por onde o rio passar.
banhar sacia por minha completo. sede, Deixa Ele te submergir. lava o meu inteirinho. Tem 1000 côvados te esperando. Eu quero O homem tá com a crina te fluir esperando. em tuas águas. Está te convidando, Ele já mediu as águas. Eu quero Ele tá te chamando. da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber, quero beber no teu rio, Senhor. Vem, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fique de pé. Tu és o rio, Senhor. Ele é a fonte. Ele é o rio. Tu és a fonte, Ele é isso. Senhor. Mas Ele diz em João capítulo 4: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque da água que eu lhe der, se fará no seu interior uma fonte que salta, que jorra para a vida eterna. Ele é fonte, mas Ele também quer te transformar numa fonte. Ele é rio, mas Ele diz em João capítulo 7: aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. E Ele falava isso acerca do seu Espírito Santo. Ele é rio, mas Ele também quer te transformar num rio. Ele quer fazer você uma fonte, um nascedouro desse rio. Ele não quer apenas te fazer um favor, Ele quer te fazer favorável ao mundo. Ele quer fazer você um multiplicador de bênçãos. Ele quer fazer você capaz de distribuir gratuitamente aquilo que Ele está lhe dando. Ele está te curando para você curar. Ele está te libertando para você ser um libertador. É isso que o rio faz conosco. Mas para isso, tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Fonte de águas vivas. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Hoje é dia de mergulhar. Águas nos seus pés não vão te trazer cura plena. Não basta ser crente nominal. Não basta ser evangélico não praticante. Não basta acender uma vela para cada santo, cada dia da semana, esperando que uma dê certo. Esse tipo de crença só vai te transformar você numa pessoa fragmentada. Vai impedir que você seja íntegro. Não basta. Deus quer ser seu, exclusivo. Deus quer exclusividade. Deus quer ser assim. Ele quer ser único para você. Ele não quer te dividir com mais ninguém. É preciso mergulhar no rio dele. A aguinha no pé não vai te trazer cura plena. Você vai ter sensações de prazer. Você vai ter um domingo de bênção. Você vai ouvir uma palavra que vai te confortar, que vai te trazer uma paz que excede todo o entendimento. Mas é preciso você escolher se você quer a paz de Deus ou se você quer o Deus da paz. Para que se contentar com
com a bênção se você pode ter a fonte de todas as bênçãos? A aguinha no pé não vai curar seu coração, não vai extirpar o pecado que habita dentro de você, não vai te fazer ser uma nova criatura, não vai te dar a plenitude, o conhecimento, a intimidade que Ele tem preparado para a sua vida. Não vai. A aguinha no pé vai te dar momentos. Deus quer ser mais do que um momento. Deus quer ser mais do que um domingo. Deus quer ser mais do que um culto. Deus quer ser mais do que uma live. Ele quer mais. É por isso que hoje Ele está aqui com a trena de medir, dizendo: ei, eu já medi, vamos andar mais 500 metros, vamos andar mais um pouquinho, vem para mais perto de mim, venha entregar um pouquinho mais do controle da tua vida, vem entregar mais, vem se entregar mais, vem se render mais, vem perder o controle, vem parar de decidir, vem receber a mente de Cristo. É o convite dele. Vamos orar. E que a sua oração seja: Senhor, me dê coragem para ir para o fundo. Isso é coisa de adulto. É a criança que tem medo. A criança, você vai para a praia com criança, você procura aquelas praias que tem pocinha para deixar ele no rasinho, porque a criança tem medo. Talvez você esteja com medo de perder o controle da tua vida, com medo desse negócio de ser crente. Aí Ele está chamando para você para crescer. Ei, já deu tempo de crescer, né, fera? Bora pro fundo. Chega da pocinha. Chega da praia do Lorde. Chega dessas praias de pocinha. Bora nadar, fera. É correr perigo? Racionalmente? É. Espiritualmente? Não, porque você não vai sozinho. O salva-vidas está com você. E Ele já mediu a piscina. Fica tranquilo. Pode confiar. Pai, empodera agora a tua igreja com espírito de coragem, de intrepidez, de ousadia, para que possamos vencer o nível raso, sair da superficialidade relacional. Deus, há uma epidemia de relações líquidas, rasas e superficiais. Hoje em dia é isso que as pessoas estão vivendo. Relações de uma noite, relacionamentos de um mês, quando muito. Senhor, há uma epidemia de superficialidade no conhecimento. Cada vez mais tem doutores que só leram um artigo na internet e acham que sabem de tudo. As pessoas estão rasas em diversos níveis, mas há um nível que consegue ser ainda mais prejudicial: a superficialidade no conhecimento do teu evangelho. A tua palavra diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Que possamos conhecer e prosseguir em te conhecer a um nível mais profundo de intimidade. Senhor, há mais metros para seguir, e quanto mais nós vamos, mais o Senhor nos chama, porque em Cristo o prazer chama mais prazer, o conhecimento chama mais conhecimento, a intimidade chama mais intimidade. Esse rio não tem fim, esse rio não tem limite. Não é possível encaixotar Deus, não é possível dimensionar os níveis de intimidade que podemos ir contigo. Tira de nós o medo, extirpa de nós a timidez, a covardia, para que a gente assuma a responsabilidade de perder o controle e de entregar tudo em tuas mãos. Essa é a nossa oração, e no teu nome nós dizemos que o amor perfeito, profundo, esse profundo amor do Pai, que a graça restauradora, transformadora, curativa do Filho
e que a comunhão absoluta, a comunhão que inspira em nós confiança, liberdade e fé, a comunhão do Teu Espírito Santo, repousem sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você tenha uma excelente semana em níveis cada vez mais profundos na presença do Senhor. Deus te abençoe. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.